Tá, vamos lá. A rapidez de um avião voando em ar parado é de 250 km por hora, tá? O que é esse 250 é a velocidade do avião em relação ao ar, tá? Dá 250 km por hora, tá? Diferente do exemplo lá do livro, ele não diz qual a direção que o avião está tomando, tá? Essa velocidade aqui é sempre a velocidade, a direção real que o avião está tomando, tá? É para onde de fato ele está apontando. Então é importante saber isso aqui. O vento sopra a 80 km por hora no sentido que aponta 60 graus a leste do norte. Então a velocidade do ar é de 80 km por hora. E quando ele diz que é a 60 graus leste é esse aqui, em relação ao norte, ele está falando que a velocidade do vento é essa daqui. Tá? Então 60 graus é isso aqui. Esse cara é a velocidade do vento, tá? Que ele mede em relação ao solo, que aponta 60 graus em relação ao norte, tá? No sentido leste. Aí ele quer saber em qual sentido o avião deve apontar, tá? Então quando ele fala deve apontar, é essa velocidade aqui. Ele quer saber qual o sentido dessa velocidade para viajar para o norte em relação ao solo, tá? Então ele quer que a velocidade medida do ponto de vista, vou botar aqui um pouco mais escuro, do solo seja uma velocidade que aponte para o norte, ou seja, ele quer ver o avião indo para o norte, independente de fato para onde ele aponta, tá? Então essa daqui vai ser a velocidade do avião medida em relação ao solo, tá? Pronto. A partir daqui a gente monta o nosso diagrama de velocidades relativas, que eu vou ter o solo aqui como sendo o nosso referencial parado, x e y. Aqui o ar, que ele vai ter um plano cartesiano associado a ele, e o avião, que também vai ter um plano associado a ele. Tá? A posição do ar vai ser dado por RA, a posição do avião vai ser dado por RP. Tá? O vetor que vai do ar para o avião é o RPA, tá? Que é a posição do avião, representado por RP, em relação ao ar. Tá? Tomando aqui a relação de vetores, a gente tem que o RPA é igual ao RP, né, que representa como se fosse a posição final, menos o RA. Se eu derivar, eu vou ter que a velocidade do avião em relação ao ar é igual à velocidade do avião. Quando eu falar velocidade do avião, eu estou falando da velocidade do avião em relação ao solo, tá? Menos a velocidade do ar, tá bom? Mesma coisa. Estou falando da velocidade do ar em relação ao solo, tá bom? Pronto. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Agora é o seguinte, com base nessa relação aqui, ó, eu consigo verificar qual a direção que o meu avião vai de fato tomar, né? Que é representado pela direção do VPA. Ó, esse cara representa o final, esse cara representa o inicial. Então a direção que ele vai tomar é essa aqui. Ó. Então esse cara é o VPA. Se você trouxer esse cara para cá, só desenhar ele aqui saindo da origem, esse cara é o VPA, você consegue estabelecer um ângulo aqui, ó. Tá? Então esse vai ser o ângulo θ que eu tenho que descobrir para saber qual a direção que de fato o meu avião está tomando. Tá bom? Então a gente vai relembrar algumas propriedades de vetores aqui, que esse problema é um pouquinho diferente lá do exemplo. Como esse aqui é uma relação vetorial, então as componentes desses caras aqui se relacionam da seguinte forma: a velocidade do avião em relação ao ar, só tirar esse símbolo de vetor, pronto. A componente x do avião em relação ao ar vai ser igual, seguindo a subtração vetorial, a VP
x menos VAX, tá? A gente viu essa relação lá atrás, quando eu tinha aqui C era igual a mais B, isso significava que CX era igual a X mais BX, e CY era igual a Y mais BY, tá? Então, se é uma subtração, segue o sinal da relação vetorial, tá? Então, isso aqui é para a componente X, e para a componente Y, você fica aqui a velocidade do avião em relação ao ar no eixo Y vai seguir a mesma relação, VPY menos VAY, tá? Eu quero que o meu avião, ele, para mim, do meu ponto de vista aqui do solo, ele sempre caminhe para o norte. Então, esse cara aqui não tem componente X, ele só tem componente Y. Isso significa que aqui, ó, a componente X dele é 0. Tá? Então, eu vou ter que a VPA X é igual a menos VAX. Menos VAX. Eu consigo achar essa componente. Como? As duas componentes eu consigo achar. Tá? Vou achar da seguinte forma. O VAX é a componente X do vetor A. Então, ele está oposto ao ângulo de 60. Tá? Então, se ele está oposto aí, a projeção dele, ele vai ser seno. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo VA vezes seno de 60. Tá? E quem vai ser o VAX? O VAX, ele vai ser... Eu já sei que esse cara aponta para a esquerda, então ele vai ter uma componente negativa, é isso? O VPAX é esse cara aqui, ó. VPAX, tá? Esse cara é a componente dele. Então, na projeção, ele também vai ser seno. Então, vai ficar menos VPA vezes o seno de θ. Tá? O menos com menos se cancela. Apareceu esse menos porque eu já sei que ele está para a esquerda. Tá bom? Então, esse VPA foi dado, que é a velocidade do avião quando o ar está parado, né, em relação ao mar. Então, é 250 vezes seno de θ. Igual a... Esse cara aqui também foi dado, né, que é a velocidade do ar em relação ao solo, 80 vezes seno de 60. Tá? Então, fica seno de θ é igual a 80 vezes seno de 60 dividido por 250. Tá? Aí pronto, você acha esse valor aqui e aplica o seno a menos 1 e você vai achar o valor do ângulo que ele faz para oeste, né, no caso, em relação ao norte. Tá? Aqui é só continha, aí vocês fazem.